Olá pessoal, grüezi miteinander. Eu estou na ETH de Zurique. A ETH é uma escola técnica de Zurique, como se fosse uma escola técnica ou profissionalizante aí no Brasil. Mas aqui é onde eles preparam toda a sociedade suíça. Aqui é o grande polo de produção, de expansão do país, porque aqui é onde formam-se jovens, as cabeças pensantes deste lugar. Aqui é o polo de informática e também é onde se concentra boa parte da sociedade suíça, porque o governo investe em educação e o governo suíço sabe que a educação é a forma de teletransportar as pessoas para um outro mundo, o mundo das tecnologias, o mundo do avanço, o mundo da construção, da edificação, da prosperidade de uma nação e de um país. Até mesmo porque a palavra educação é uma palavra que vem do latim de dux ou edux, que é conduzir, né? Então, ex mais edux, ex mais ducere, ex é para fora, ducere é conduzir, dux, conduzir, guiar. Então, quando alguém é educado, quando se educa alguém, você está transportando alguém para o mundo dos saberes e do conhecimento. Coisa que eu queria para o meu Brasil, coisa que eu queria ver o meu Brasil crescendo, avançando na educação, porque é através da educação que vão fazer as pessoas inquirir, as pessoas crescerem, porque quem aprende cresce. Quem cresce, questiona, quem questiona, exige, e quem exige, amadurece. Infelizmente, é muito triste ver a massa do Brasil, o grande povo do Brasil, que movimenta a máquina brasileira, que sustenta a nação, que é a base da nação, são os menos escolarizados, os menos estudados, porque o país quer justamente, os nossos governantes, quer justamente ignorantizar as pessoas, deixar as pessoas sem educação, sem conhecimento, porque sabe que a educação esclarece. E é essa massa que muitas vezes é chamada de massa pobre aí no Brasil, que é a base da sociedade, é quem sustenta o país, é quem mantém o país de pé, porque tudo que se planta no Brasil é a grande massa que muitas vezes não tem educação. É quem planta e colhe, é quem produz as roupas que se veste, os calçados, é quem recolhe, né, a sujeira que todos produzem. A cana que é cortada por mãos de pessoas humildes que muitas vezes são mantidas em um sistema escravagista fora da educação. O país, ele é mantido, você vê a massa tributária do país, é mantida através do consumo. Quem é que consome? São os menos favorecidos. Então são essas pessoas muitas vezes menos favorecidas no Brasil é que mantém o país brasileiro de pé. E no entanto muitas vezes tem os seus direitos básicos, seus direitos humanos, seus direitos fundamentais surrupiados, roubados, são muitas vezes humilhados, são muitas vezes abandonados por um governo omisso, por um governo que deveria dar a eles pelo menos o direito fundamental. Então, quando se tem um pouco ou mínimo de direitos, esses direitos são recebidos, e aqueles aí no Brasil que muitas vezes recebem esses direitos, que são direitos fundamentais, mas infelizmente são para poucos, essas pessoas que recebem esses mínimos direitos, às vezes se acham que estão numa posição superior e olha para aquele menos favorecido como um inferior, um desqualificado, e quando na verdade ele não é inferior nada, ele simplesmente é uma vítima de uma sociedade que muitas vezes já é fruto de um governo desumano, de um governo altamente tirano que mantém o povo nessa prisão, nesse cárcere do pensamento. E isso é muito triste, porque aqui é investido, aqui se coloca nas mãos dessa grande massa da juventude os direitos mínimos e fundamentais.
E aqui muitas vezes não há essa exploração trabalhista do que muitas vezes há aí no Brasil, aonde aqueles, né, que se sentem patrões ou dono do capital, muitas vezes funcionam como um hospedeiro que monta nas suas costas, te suga, te humilha, te paga às vezes um salário de fome e às vezes acha que você ainda deve algum favor para ele, que ele está sendo o, o bom patrão, e quando na verdade muitas vezes ele está justamente te usando você como um animal, às vezes de carga, e dando a você às vezes o mínimo que nem às vezes o direito fundamental lhe é recebido. E isso entristece muito a gente, de ver muitas vezes o Brasil dessa forma. Eu quero me solidarizar com aqueles que estão aí naquele prédio, né, que desabou, pessoas morando nas ruas sem o mínimo. São essas pessoas que sustentam o Brasil, são essas pessoas que sustentam a massa do capital brasileiro, porque são essas pessoas que plantam, que colhem, que costuram, são essas pessoas que produzem, são essas pessoas que recolhem o lixo, são essas pessoas que mantêm o Brasil, que sustentam o Brasil, que constrói, né, os prédios do Brasil. São essas pessoas que fazem a máquina funcionar, são essas pessoas que fazem o Brasil ser, né, o que é um país rico, riquíssimo, porque se não fosse rico, não tinha a corrupção que tinha. Os políticos que dizem representar o povo estão lá simplesmente vendo interesses pessoais, porque não estão lá fazendo política em favor do povo, e sim usando a máquina, o dinheiro público, como se fosse dele. E esse, infelizmente, é um regime patrimonialista, onde os bens do Estado não se diferem dos bens do governante ou dos governantes, e nem os bens dos governantes se diferem dos bens do Estado. E aí surrupiam aquilo que é do povo, e o povo não recebe nada em troca. Isso é muito triste. Eu me solidarizo com essa massa, com essas pessoas que muitas vezes são tidas como inferiores, mas não são inferiores coisas nenhuma. Elas só não têm a consciência do poder que têm, porque deixaram elas na ignorância e não conscientizam essas pessoas. Nós precisamos nos fortalecer para buscar esses direitos e trazê-los de volta à tona e tomar posse daquilo que já é do povo por mais de 500 anos, mas estão tentando manter na cegueira, tentando manter o povo dessa forma. Infelizmente o nosso país está desse jeito, mas nós vemos países que entendem isso e criam polos como este, polos de tecnologia, polos de educação, para transportar a grande massa para o mundo dos saberes e do conhecimento, e assim criar uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação que se destaca no grande cenário internacional, no cenário mundial. Ok? AD, Merci, é com tristeza no meu coração que eu falo aqui da Suíça, essas coisas, em ver o meu país, estou aqui buscando tecnologias, conhecimento para levar, para investir no meu país, investir no meu povo, que é tão massacrado por uma elite que não dá até asco em dizer. Ok, AD, Merci, cheese.